Último episódio desse arco, galerinha, com o Cid basicamente metendo a porrada no cara que eu achava que pelo menos ia dar um cheirinho de luta, mas faz parte da história. Já vai se inscrever dando um like aí, meu parceiro, porque essa semana milagrosamente eu consegui trazer um vídeo de Eminence in Shadow, mas isso não significa que não vai ter outros por aí. E qualquer coisa, se você estiver se perguntando onde é que eu falei dos outros episódios, eu falei num short que vão estar no card aí em cima, é só conferir. Mas bem, sigamos em frente para dinheiros, porradas e gente com depressão. O episódio já começa com a Alpha com 5 tipos de depressão diferentes por conta do que aconteceu no episódio passado, né? O Cid ter dado umas porradas nela e ela ter ficado lá toda triste por causa disso. E cortamos a cena rapidamente para o lobo ceguinho descobrindo que quem tava fazendo toda a questão com os dinheiros era na verdade a raposa albina de 9 caudas. E ao longe ele acaba observando a aura da raposa albina de 9 caudas que, bem, não dá pra não comparar com a Kurama de Naruto, não dá. A diferença é que é branca, é só isso. Rapidamente o lobo ceguinho já diz pro motorista encostar, porque agora tem que resolver questões com a ex. Basicamente voltando ao núcleo da Alpha depressiva, a Gama fica lá tentando falar um monte de coisa sobre a empresa e dizendo quantas coisas estão desmoronando. Estou falido. Eu não tenho mais nada. Mas no fim das contas a Alpha diz que não, nada importa mais. O cara lá nos abandonou, nesse momento ele está contra nós. E tipo assim, basicamente, numa síndrome de Ainz de Overlord, elas ficam dizendo que não, pô. O Shadow é tão foda, mas tão foda que achou que a gente, mesmo fazendo as coisas mais incríveis que esse mundo já viu, não era foda o suficiente pra ele. Essa é a coisa que ela inventou na cabeça dela pra dizer que ele abandonou elas. Impressionante, né? Impressionante. E nesse momento vem uma cena que eu acho muito interessante de destacar, porque tipo assim, é o resumo discorrido de tudo o que acontece nessa história. Basicamente, chega lá uma garota falando que o cara lá que elas estavam lutando nessa guerra comercial já estava planejando fazer nota falsa antes. Só que aí a Alpha chega à conclusão milagrosamente de não sei onde, tirou do cu isso daí, que basicamente o Shadow pegou e fez toda essa situação de pegar e fazer dinheiro falso antes deles, para que ao invés dos outros caras, eles da Mitsugoshi ficassem em primeiro lugar rápido, e em primeiro lugar mesmo depois de fazer toda essa situação com o dinheiro e tal. Meu Deus do céu, gente, de onde é que tiram essas coisas? Tira do rabo, né? Não tem como não. Coisa número 2 tirada do rabo, basicamente. Lembra dos papelzinhos no episódio passado? Que o Shadow entregou lá pra Beta dizendo que se ela conseguisse traduzir e ensinar uns Paranauê lá doido pra ela, era só uns papelzinhos que ele tava escrevendo umas coisas? Pois então, elas pegaram e de alguma forma identificaram uma mensagem que eu nem sei se o Cid fez, dizendo que tudo isso ela fez por ele fez por elas e tal, que todo o plano dele de fazer essas coisas com o dinheiro, que não era pra se preocupar, e ainda assim disse onde é que era. Mano, sério, de onde é que tiraram essas merda, tá ligado? Basicamente, chega a Delta lá, enquanto eles achavam que ela ainda tava morta. Aí, né, rola todo aquele momento de abraço emocional. Ah, você não tá morto, que legal. Enquanto isso, tava lá o Cid / John Smith, basicamente fatiando gente que nem fatia carne com os fiozinhos dele, dizendo que ele tava extremamente feliz, pois mesmo tendo que fazer hora extra, o cacete a 4 por conta dos bandidos que quer roubar o trenzinho dele lá. Ah, e o Kimi basicamente disse que não queria dinheiro. Por conta disso, era tudo dele, aquela montanha de ouro gigantesca. O Cid chega lá pra dar uma olhada no precioso dele, que é o dinheiro dele basicamente, só que ele olha lá e vê que não tem absolutamente merda nenhuma. Só tem dinheiro falso, umas caixinhas e umas velas. Olha que coisa. E sim, quem tirou esse dinheiro daí foi realmente a Shadow Garden lá, quando pegou e descobriu, tirou do rabo basicamente, que era aí que tava o dinheiro. Aí, curiosamente, naquele momento chegam umas garotinhas fera lá falando com o Cid, dizendo que o tal do mano ceguinho, do lobo ceguinho, pegou e tava lutando lá contra a raposa albina de 9 caudas e que tinha algum problema talvez com isso. Aí o Cid, inventando da cabeça dele, diz que é esse cara que pegou o dinheiro dele. Então ele basicamente diz o seguinte: como se atreve a levar o que é importante para mim? Eu definitivamente vou recuperá-los, com certeza. E bem, basicamente descobrimos que o lobinho cego é um bucha sem conserto, porque minha nossa, o cara só leva porrada nesse episódio, basicamente, até morre na verdade. Mas bem, tá lá ele lutando contra a Yukimi, ela basicamente dá uma sova nele. Enquanto os dois estavam lá rememorando os passadinhos tristes dos dois juntos, basicamente o cara fica todo puto lá, por motivos que, bem, tá no episódio. Aí no intuito de ficar fortão pra conseguir fazer alguma coisa contra a raposa albina de 9 caudas, ele vai lá e toma daquelas pílulas lá, que o pessoal lá do culto que o Cid inventou no começo da história queria pra deixar os caras mais fortes. Aí ele ficou lá super poderoso, até ativou um Sharingan, e aí quando você para pra pensar um pouco, essa historinha aqui tá virando meio Naruto versus Sasuke, né? Só que aí acaba que ele dá uma pequena sova na Yukimi lá, corta ela no meio basicamente, mas aí quando ele tava prestes a cortar a raposa albina de 9 caudas no meio de verdade, aparece um cara dando um socaço nele, que nada mais era do que o Shadow / Cid / John Smith,
lá, dando um socaço nele. E só pra constar, essa trilha sonora de quando o Cid aparece sempre é muito boa, né, cara? Impressionante isso. Então já vai no meio das porradas e o Cid basicamente diz que veio atrás de alguma coisa muito importante pra ele e tal. Só que aí nesse processo acaba acontecendo meio que, né, um pequeno mal entendido, onde eles acham que é a Yukimi lá, que ele tá indo atrás, né, a Raposa Albina de 9 Caudas. Só que não, é o dinheiro dele. Aí a Raposa Albina de 9 Caudas levanta lá e fica dizendo quanto o Cid é muito legal e muito gente fina. Aí o lobinho, que não é mais cego, fica lá caído no chão depois de ter levado um monte de porrada, enquanto o Cid fica indo atrás dele dizendo: eu acredito que tem algo que você queria dizer, não é? Onde nesse processo o lobinho, que não é mais cego, ia pegar e tomar um monte daquelas pílulas lá super poderosas. Só que antes de fazer isso, o Cid deu uma bicuda na boca dele que deve ter quebrado todos os dentes do cara, basicamente. E enquanto isso continuava dando soco nele dizendo: diga, 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 diga. E foi nisso daí até que o cara parecia até que não tinha mais rosto, de tanto que levou porrada. E basicamente o lobinho, que não era mais cego, acaba olhando pra Yukimi, dizendo viva feliz, e morreu. E é isso daí. Aí basicamente o Cid vai andando pra trás e acaba pegando a Yukimi, que tava lá quase desmaiando. E aí ele cura ela lá. Onde ela percebe que o cara que tinha feito isso com ela lá no flashback que foi mostrado nos episódios passados era ele também. Aí, né, dá toda uma choradazinha ali. E, bem, isso acarreta em coisas no final do episódio, basicamente. E curiosamente, mais uma vez por conta de um mal entendido, o Cid acredita que o dinheiro dele foi enterrado no meio de toda aquela neve. Então ele já vai lá com a pazinha pra tentar cavar pra conseguir os money dele, né? Onde basicamente tava lá a Raposa Albina de 9 Caudas observando o dinheiro que, entre aspas, foi roubado. Onde aparece a Alpha dizendo que, bem, que o dinheiro tinha sido pegado por elas e tal, que era tudo um plano do Shadow, que é o John Smith ao mesmo tempo. E nesse processo a Alpha entrega também umas cartinhas que o Lobo Ceguinho tinha feito lá e tal, que eles recuperaram tudo que era dele. Ela entende toda a situação lá da Shadow Garden, Mitsugoshi, do Shadow e por aí vai. Onde basicamente eu acho que ela entrou pra Shadow Garden, ou pelo menos vão fazer negociações agora. Pra quem queria que isso acontecesse, tá aí, ó. Você tem uma felicidade agora. E se você tivesse perguntando onde é que foi parar todo o dinheirinho do Cid, foi basicamente pra Mitsugoshi, lá onde eles fizeram uma montanha de dinheiro, de ouro e por aí vai, só pra recuperar a confiança dos, né, dos caras que compram lá, do dinheiro e por aí vai. E assim temos o fim desse episódio, como também o fim desse arco, onde basicamente tá o Cid lá cavando a neve que nem um doido junto da Delta para tentar encontrar o dinheirinho dele. Onde ele fica também reclamando do Papai Noel, porque o Papai Noel não dava pra ele o presente que ele queria no mundo real aqui onde a gente tá, que era basicamente ser a eminência das trevas que ele é basicamente agora, né? Tipo assim, meio que entre aspas esse sonho se realizou, né? Ele foi pro Isekai, virou toda essa coisa poderosa que ele queria ser. Então ele não pode dizer que o Papai Noel tá errado, talvez ele tenha recebido esse presente por causa disso. Nunca saberemos, nunca saberemos. E no fim eu tenho um único pedido. Você que leu a merda da novel, por favor, me diz o que foi que a Delta encontrou bem ali, depois de ter cavado que nem uma doida lá embaixo daquela árvore, o que? Mas bem, esse foi o vídeo de Eminence in Shadow dessa semana. Uma coisa eu te garanto, meu querido amigo. Eu com certeza não tenho a mínima ideia se eu vou fazer semana que vem, muito provavelmente não. Mas daqui a umas 2 semaninhas, quem sabe, né? A gente pode ver essa situação. Mas bem, basicamente isso daí. Quem chegou até aqui, por favor, considere dar um like e se inscrever, que eu agradeço pra cacete. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Falou, meu parceiro!